paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Meus queridos, vamos abordar novamente o testemunho do irmão Francisco. Porque é o seguinte, eu estou vendo as pessoas fazendo um esforço enorme para justificar o batismo salvífico, o batismo que salva. E o argumento, a origem dessa heresia, vem de 1950, 1960 para cá. E usaram como principal argumento o batismo por imersão do irmão Francisco. Dizendo que o irmão Francisco era presbiteriano e abandonou a igreja presbiteriana para se batizar por imersão, porque ele não estava salvo. E daí, para defender esta heresia do batismo que salva, fica inventando um monte de argumentos e só mentindo, pervertendo o testemunho do irmão Francisco. Então veja bem, examina lá o histórico dele. Ele se declara salvo em 1891. No seu testemunho ele declara isso dizendo que em 1891 ele teve a compreensão do novo nascimento. Isso significa uma confissão de salvação. Bom, de início o pessoal começou a dizer, não, ele não fora salvo. Ele teve a compreensão do novo nascimento. Mas não quer dizer que ele nasceu de novo. Que é um argumento muito frágil, sabe? Se desfaz rapidamente. Porque algumas linhas adiante, ele diz sobre a esposa dele, a irmã Rosina, o seguinte, que ela também fora salva em 1892, lá no meio dos presbiterianos, com a aguinha na cabeça. Entendeu? E mais adiante ele fala sobre Giuseppe Beretta, dizendo que Giuseppe também fora salvo lá no meio dos metodistas livres, também, uma aguinha na cabeça. Entendeu? Então, de cara, logo nas primeiras linhas, cai por terra essa pregação mentirosa que o irmão Franciscão era sectarista, sabe? Não reconhecia as demais igrejas como parte da obra de Deus, ou que praticava esse exclusivismo religioso que nós vemos hoje nos nossos dias. Nada disso. Bom, diante do esfacelamento desse argumento de que Franciscão teve a compreensão do novo nascimento, mas isso não significa um novo nascimento, diante do esfacelamento desse argumento, então aí o pessoal começa a dizer, não, mas é o seguinte, o irmão Franciscão, em 1891, nessa experiência que ele está relatando aí, ele foi salvo do pecado. Como salvo do pecado? Mas que conversa mais maluca! Ora, o pecado é inerente à experiência humana. Como pode alguém ser salvo do pecado? Existe um grupo religioso aí que prega que quando nos convertemos, o pecado é desarraigado do nosso corpo. Fica impossível o sujeito pecar. Mas faz o seguinte, vai lá, pisa para você ver o que acontece. Entendeu? Vai acontecer como acontece com todo mundo. Ele vai ficar irado, vai ficar zangado com você, vai se aborrecer com você, vai te bater. Entendeu? É isso que vai acontecer. Então não existe isso de ser salvo do pecado. Eu pergunto para você, você se sente salvo do pecado? Hein? Olha, nós pecamos por pensamentos, por palavras, por obras. Nós pecamos por ação, pecamos por omissão.
a sua vida é diferente disso? Hein? Ou você é exatamente como eu sou? Como o seu esposo, o seu marido, ou o seu irmão, ou o seu pai, a sua mãe, como é que eles são? São diferentes? Ora, meu amigo, você nunca leu na Escritura que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos? E qual é a misericórdia? É o sacrifício dele na cruz. Essa é a misericórdia. Ele quer se usar dessa misericórdia com você. Mas é preciso que você reconheça que você é um pecador. Dúvida? Ora, você peca por pensamentos. A sua cabeça é uma fábrica de incontáveis pensamentos. Você não consegue parar de pensar. E nem todas as coisas que você pensa é do agrado de Deus. Muita coisa ofende a Deus. Entendeu? Porque Deus é santidade absoluta. Eu posso olhar para você e achar você um cidadão, uma pessoa muito consagrada, muito crente, entendeu? Mas Deus é diferente. Ele olha com até as coisas que a gente não consegue nem imaginar. Ele está vendo a vaidade, o orgulho, a soberba, a mentira, a covardia, entendeu? A hipocrisia, todas essas coisas. Por isso que ele veio e pagou pelos nossos pecados. Nós devemos hoje nos vestir da justiça de Cristo. O que eu quero dizer com vestir a justiça de Cristo? Todas as vezes que você for se apresentar a Deus, numa oração, você se apresente no nome do Senhor Jesus. Porque Ele é digno, você não. Você é um pecador miserável. Você duvida? Você porventura é melhor do que o apóstolo Paulo? Me diz uma coisa, você é melhor que o apóstolo Paulo? Hein? Veja que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, porque eu sei que na minha carne não habita bem algum. Veja, na sua carne habita alguma coisa boa? A sua carne é melhor que a carne do apóstolo Paulo? É melhor do que a minha? É melhor do que a carne de alguém? Não, é tudo a mesma porcaria. Você se acha uma maravilha, hein? Não peca, não sapeca, não dá bola para boneca, hein? É isso, é assim que você pensa? Veja de que maneira pensava o apóstolo Paulo. Ele dizia assim: miserável homem que eu sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse eu pratico. E aí? Como é que fica? Você não é assim? Não. Puxa, que coisa linda, hein? Maravilha, hein? Paulo escreve a Timóteo, ele diz o seguinte, presta atenção. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Entendeu? Então veja, você é melhor que o apóstolo Paulo, o ancião que está na frente, que está doutrinando a sua igreja, ele é melhor do que o apóstolo Paulo? Hein? Eu pergunto. Se você acha que o apóstolo Paulo era uma exceção, veja bem, João, na primeira carta, no capítulo 1, começa dizendo: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha, veja bem, ele está usando a primeira pessoa do plural, nós, nossos. Entendeu? Então ele está se incluindo. Quando ele diz nossos pecados, ele está falando também que os pecados deles estão inclusos. Se nós dissermos, então ele está se incluindo. Se eu disser que não tenho pecado, é isso que ele está falando. Nós é o plural, primeira pessoa do plural. Está se incluindo.
Como é que você quer se excluir disso? Como é possível você se excluir disso? E diz lá, se dissermos que não temos pecado, mentimos e não há verdade em nós. Então, quando você está dizendo que você não é pecador, sabe o que você está dizendo? Para quem conhece a Bíblia, diante da palavra de Deus, que você é um mentiroso, que não tem verdade nenhuma em você. Olha só como a palavra de Deus está tratando você. Vamos fazer um paralelo. Quando Jesus, lá no capítulo 8 de João, fala a respeito do diabo, diz lá, o diabo é mentiroso e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Você está igual o Satanás, rapaz. Não há verdade em você. Entendeu? É assim que a Bíblia define a sua situação. Quando você nega o pecado que está na sua vida. Exagero. Estou sendo cruel com as minhas palavras? Estou sendo cruel com esta minha interpretação? Então vai 2 versos adiante. Esse que nós examinamos agora é 1 João capítulo 1, versículo 8. Olha, veja o verso 10. Diz lá: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Hein? E agora? Veja bem o que o verso está dizendo. Que você, além de ser um grande mentiroso, ainda está o insultando e ofendendo a Deus, chamando a Deus de mentiroso. E agora, quem está pregando estas coisas para você? Quem é aquele que se apresenta no púlpito como servo de Deus, ministro de Jesus Cristo? Eu sou ancião, eu sou cooperador, eu sou diácono. Ele está dizendo para você que ele não é pecador? Ele está dizendo isso? Bom, a Bíblia está dizendo que se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então esse homem que está pregando para você essas coisas, ele não tem a palavra de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Você vai lá e fala, oh, glória a Deus, aleluia. Mas na realidade de Deus ele não tem nada.